Olá pessoal, aqui é Marto Eixo, estamos na nossa Energia Estelar 2.0. Eu sou Jorge Paiva, ou Manx. Eu sou Geisa Barazal. E hoje estamos com a Elaneide, né, na jornada dos trigramas que curam, né, Elaneide? Seja bem-vinda! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, né? É isso aí, seja bem-vinda, Elaneide. Você já veio na rádio uma vez, né? Já falou sobre os trigramas, mas hoje a gente quer falar um pouquinho mais. Por isso que eu falei, vamos precisar de mais uma hora de Elaneide. Para falar um pouquinho mais de você. E também porque eu quero que você conte um pouquinho da sua história. O que aconteceu? De repente, bateram na sua cabeça e falaram, e xingue. Conta um pouquinho pra gente, como que você chegou até os trigramas? Do começo? O que você... Então, tá. A partir dos 5 anos, mais ou menos. Eu tô brincando. Aí vai estender, né? Então, na verdade, eu sou uma cearense do interior do Ceará, né? Que chama Sertão dos Inhamuns, um lugar muito seco. E eu vim para São Paulo com 20 anos. Eu vim aprender coisas novas em São Paulo, né? Mas aí quando a gente chega aqui no começo dos anos 90, a gente descobre que é muito difícil sobreviver em São Paulo, você vindo de uma cidade do interior, né? Enfim, mas aí eu queria fazer muito psicologia e eu não consegui fazer psicologia porque não dava para trabalhar, pagar o aluguel e pagar uma faculdade. Então, e aí eu trabalhava em Pinheiros, perto do SEATA, da escola SEATA do Dr. Vu. E aí eu falei, bom, o curso é final de semana, se eu trabalho a semana inteira, final de semana dá para eu estudar, então eu comecei a fazer o curso de acupuntura no final de 97. Eu comecei a estudar acupuntura, então eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa umas 11 horas, e aí eu estudava até o dia seguinte, né, até umas 4 horas, porque imagine vocês, a primeira aula que eu tive de acupuntura, a minha coordenadora era Suzete, e aí eu falei, o que é Yin Yang? Exatamente, né? Aí ela falou, essa daí não vai passar da primeira aula. Não, porque você chega de paraquedas, ok, acupuntura. Aí eu falei, eu fiz algumas sessões, eu falei, nossa, isso é legal, é uma coisa que eu vou querer estudar e tal. Aí ela falou, você não vai passar. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a estudar. Só que é muita coisa para quem vem de um lugar, né, totalmente diferente, que não conhece muita coisa da cultura chinesa, enfim. E aí eu comecei a estudar por conta, estudando intensamente e tal. No final, eu era uma das alunas que estava realmente muito boa. Porque, né, acho que cada um de vocês entende. Quando a gente quer, a gente se determina a fazer. Né? E aí, quando começou a chegar a parte ali que fala das emoções, eu falei, nossa, eu estou no lugar certo, porque eu sempre quis fazer psicologia. E aí e cada vez eu me encantava mais por estudar a técnica, né? Por aprender. E assim, quando você não sabe o que é Yin Yang, que é o princípio, e aí você vê que todo mundo da sala sabe. Na época que eu fiz a acupuntura, a maioria dos meus amigos de sala tinha em média 40, 50, e eu tinha 20 e poucos anos, Nossa, né? Então era então, jovenzinha. Sempre fui a mascote da turma, sabe? Assim, a Elaneide, não sei o que, não sabe? A criancinha, né? Então, no sentido, porque todo mundo que ia fazer acupuntura nos anos 90 é quem era aposentado e ia fazer aprender alguma coisa. E eu não, antes de me formar, a oportunidade que eu tive foi fazer acupuntura. Então, foi por esse caminho que eu fui. Para poder depois chegar, né, a fazer a faculdade. Então, eu fiz os cursos da acupuntura, acupuntura lá com o Dr. Vu, depois, e o Dr. Kim, o Dr. Kim para mim é um grande mestre, né, já é falecido. E aí depois, eles tinham cursos avançados de acupuntura. E aí eu fui fazer os cursos avançados, né, com o Limpi Chuan, com outras pessoas. E aí para mim era muito assustador colocar uma agulha e transpassar, mas eu falei, não, eu vou fazer. Oi? Fala um pouco mais sobre isso. Porque, né, você aprendia lá, tudo, estudava com um curso de 2 anos e pouco que a gente fez, só que depois tinha como se fossem umas especializações, mas não tinha, era o certificado só, mas não era uma especialização, né? Mas você tinha mais 1 ano. Então, eu fui fazer esses cursos. E quando chegou que tinha que transpassar a agulha, eu falava, meu Deus, mas tudo bem, eu vou ter que estudar anatomia por conta e fazer isso. Aí o cara fala que faz, eu vou fazer. Então, eu fiz. Aí, depois, fiz mais 1 ano.
E aí, essa foi a parte de fazer o curso de acupuntura, né? Que eu fiz acho que uns 4 anos. E era sempre assim, o estudo era sempre de madrugada. Eu sempre estudei de madrugada, porque senão eu não conseguia acompanhar, né? É estudar medicina chinesa, é fisiologia, é anatomia, tudo ao mesmo tempo. Como que eu ia, né? E eu também não tinha alguém que eu falasse, você pode me ensinar anatomia? Google também não dava. Não tinha naquela época, 90 anos. Não tinha YouTube ainda. Então eu ficava indo nas bibliotecas, eu ficava estudando em Pinheiros, tem biblioteca e tal. Eu não conseguia ir nas bibliotecas de medicina, mas eu conseguia, pegava livro de biologia, de fisiologia e ficava estudando. Essa foi a minha vida de São Paulo, de aprender acupuntura. E aí, eu trabalhava com 2 médicos alergistas. Então, eu aprendia tudo aquilo ali sobre o que eles falavam. Às vezes, eu queria saber alguma coisa. Falava, como que... Você tem alguma coisa que fala de anatomia dessa região, tal? Vou dar uma olhada para você. E eles não sabiam que eu estudava acupuntura. Porque eu tinha falado para eles, eu gostaria muito de fazer psicologia, é um sonho. Mas você tem que escolher, ou você trabalha ou você estuda. Não dá para você sair daqui às 5 horas da tarde. Mesmo assim, financeiramente, eu não tinha a condição de fazer uma faculdade, né? Então, foi assim o meu percurso de acupuntura até chegar em 2001, que eu conheci o Célio Páscoa, que é a auriculoterapia. Auriculoterapia. E aí, lá você fez junto com ele o trabalho? Ou era... Não, então, aí, terminei os 4 anos do curso de acupuntura e apareceu, né, aí eu comecei a atender. Então, eu trabalhava na clínica e aí, quando chegava no final da tarde, que eu terminava lá, os dias que eu não ficava até mais tarde, eu ia fazer acupuntura. E eu aluguei um consultório junto com as amigas para fazer acupuntura, né? Nesse meio tempo também eu fui trabalhar no spa em Boituva e eu trabalhava nos finais de semana. No spa eu fiquei trabalhando acho que uns 3 anos. E eu conheci o Célio, em janeiro de 2001, fui fazer o curso de aurículo, né? Aurículo, é uma aurículo diferente, tal, eu fui fazer. E aí eu estudei janeiro com o Célio, e aí eu falando de acupuntura, em fevereiro a gente já estava dando aula juntos. A próxima aula a gente já foi dar aula junto. Porque ele falou, você entende muito de acupuntura sistêmica e tal, eu entendo muito de aurículo, de radiestesia, a gente pode. Então, a partir dali, eu comecei a estudar com o Célio, e aí eu realmente entrei no universo rico. Por quê? Porque o Célio Páscoa, ele tinha tudo que eu sempre sonhei na vida, uma biblioteca, sabe? Anatomia lá, cadê o meu livro? Então, o Célio tinha uma biblioteca, né, com livros de todos os lugares do mundo. Por quê? Nos anos 80 e no começo de 90, as pessoas que estudavam acupuntura precisavam ir para outros países, porque aqui a gente não tinha livro, não tinha nada. Eu vou contar para vocês, quando a gente fazia o curso de acupuntura, a felicidade era, eu tenho uma xerox. Todo mundo xerocava de todo mundo. Gente, não parece que eu sou idosa, tá? Mas eu estou... Mas olha, você viu o benefício da acupuntura, né? Então, porque, né, todo mundo fala assim, eu falei, então, quando eu estudava, eu não comecei na faculdade, a minha faculdade foi estudar acupuntura, né, como a maioria das pessoas de 20 e poucos anos, né, então, e aí o Célio tinha aquela biblioteca maravilhosa, porque ele tinha ido para vários países e tinha os livros em inglês, francês, espanhol, e eu nunca fui muito, né, de... Falar português, tudo bem, mas outras línguas... A acupuntura foi sendo seu fiozinho, né? Então foi então, puxando você. Vai olhando as figurinhas. Então passava a mão, que era pra pessoa aprendia, por osmose. Então, e aí com o Célio a história é muito bacana, porque como ele percebeu que eu tinha muito conhecimento, né? Ele era um advogado que tinha advogado por muito tempo e decidiu ir para essa área de medicina alternativa, ou complementar. Então, ele era extremamente de muito conhecimento em radiestesia. Então, era uma pessoa que estudava muito radiestesia, que estudou muito fora, aurículo, né? E aí, a gente começou a estudar junto. E o Célio tinha trazido da França, né? E estavam estudando desde o começo dos anos 80, a auriculoterapia dos micromeridianos. Só que todo mundo à volta ali do Célio,
estudava só aurícula chinesa, e eu cheguei com a acupuntura sistêmica, com todo o conhecimento dos 4 anos estudando e praticando. Então, a gente continuou o trabalho pesquisando os pontos que faltava do mapa que o Célio tinha trazido da França. Então, toda semana, eu e o Célio, a gente tinha 2 dias por semana para a gente estudar. E a gente dava aula no final de semana e fazia ambulatório nas sextas-feiras. Só de aurículo. Só de aurículo. E aí, só. Aurículo, só que assim, o que a gente fez? Ele tinha o mapa de aurículo dos meridianos, a gente fez a pesquisa, terminando de complementar o mapa que ele tinha trazido da França, que quem criou ali, quem fez ali a cartografia foi o Boris de Bardo e a Ludmilla de Bardo na França, né? E como que eles faziam esse... Porque aí a gente tem a aurículo chinesa e a aurículo francesa. E o Boris, no final dos anos 50, começou a fazer meditação faraônica. A partir dessa meditação faraônica, ele traçava os trajetos dos meridianos na orelha. Então, todos os trajetos meridianos do corpo são refletidos na orelha. Então, o Bardo fez esse trabalho, o Célio conheceu na França, o Boris, e trouxe os mapas para cá. Falando, nossa, eu vou conseguir, né, ser o cara lá no Brasil. Só que quando ele chegou, ele descobriu que era muito difícil saber onde eram os pontos que faltavam. Aí ele começou a fazer com radiestesia. E aí, quando eu cheguei, eles estavam pesquisando, testando, né? Eu falei, não, vamos fazer dessa forma, né? Por que eles faziam? Eles procuravam ponto com radiestesia. Ok, colocava. Testava ali e falava, o ponto, porque os pontos do Boris, faltavam muitos pontos. É tanto que eu só consegui concluir a pesquisa toda, de achar todos os pontos em 2012. Foi que eu fiz, a gente fez um livro em 2007, mas com tudo que faltava, eu continuei o trabalho a pesquisar ali. Então, eu falei, olha, como a gente vem da acupuntura, Célio, é importante o quê? Não é só procurar o ponto. Achou o ponto? Olha o pulso, olha a língua e vê se realmente teve a diferença que a gente precisava, né? E aí... Uma coisa que a gente volta um pouquinho antes, porque tem muita gente que acha estranho, né? Nossa, mas eu vou tratar a acupuntura na direção da orelha. Então, realmente, vocês ficaram 12 anos... Não mais. Mas só estudando a relação dos pontos com o corpo. A gente ficou... o Célio já tinha começado nos anos 80. Ele trouxe 85 e começou. Entre 85, 83 mais ou menos, até 2000, 2000, eles ficaram tentando pesquisar os pontos. Só que precisamente conseguiu quando a gente se juntou os dois e começou, porque eu falava assim, olha, para pesquisar, você não tem só que achar o ponto. Você tem que achar o ponto, colocou na pessoa, olhou o pulso e a língua e viu se deu diferença. E apalpou, se deu diferença, ok. Daí você tem como comprovar que teve a diferença, né? Então, o que eu acho assim, né? O tempo que eu estudei tanto foi muito para chegar na aurículo com toda a base que eu precisava e trazer esse trabalho, né? Pro mundo. Então, assim... eu me dediquei muito à auriculoterapia, tanto fisicamente, financeiramente. Então, tudo que eu conhecia, eu jogava. Então, o que a gente fez? 2002, eu falei, Célio, a gente pode fazer um livro trazendo esse conhecimento para as pessoas e depois a gente continua as pesquisas. Então, o que a gente fez? A gente pegou todas as técnicas da acupuntura sistêmica, que são as técnicas? Vaso maravilhoso, canal unitário, que é usado no corpo. Eu falei, a gente pode pegar essas mesmas técnicas e levar para a orelha. Então, a gente passou de 2002 até 2007 estudando e pesquisando para fazer o livro. Aí, a gente conseguiu lançar o livro em 2007 com todas as técnicas da sistêmica transposta na orelha. Mas o que eu fazia? A gente pesquisava, eu dava aula sábado e domingo dessas técnicas, e ensinava para os alunos e a gente via se funcionava ou não. Olha as só. cobainhas. Então, o livro todo foi cursos, né? O livro todo, por quê? Porque para você saber se a coisa funciona de verdade, né? Ainda mais a gente que não tinha recursos, né? Que a gente pesquisava por conta, eu mais o Célio, com os alunos, tudo. A gente tinha que ter certeza que aquilo funcionava. Então, se você chegar para mim com uma dor e eu fizer uma técnica, eu vou ter certeza que funciona. Porque a gente testou dezenas de vezes. Então, os pontos da acupuntura, ele não são só para o físico, porque tem gente que acha que a acupuntura é só para o físico.
E uma coisa muito bacana que a gente estudou, eu, o Célio e a Deise, a esposa do Célio, é psicóloga, né? Inclusive era lá que eu fui dormir essa noite para vir para cá. E aí, olhem só como é engraçado, né? Eu sempre quis fazer psicologia e encontrei a Deise, que era psicóloga. E para a gente pesquisar os pontos, principalmente a parte emocional dos pontos da acupuntura, era nós três estudando e ela falando, ó, na psicologia, as coisas funcionam assim. E nos órgãos, então, aí eu mais o Célio, e nos órgãos, assim, então vamos juntar e fazer uma técnica que realmente, não é fazer, mas, tipo, juntar esse conhecimento e colocar os pontos que funcionem da melhor forma possível para uma questão física, né, da pessoa, mas também para a questão emocional, porque se o coração tiver algum problema, essa pessoa vai ter várias questões emocionais relacionadas a esse órgão. Então, a gente tinha o nosso conhecimento, eu mais o Célio, da medicina chinesa e a Deise vinha com conhecimento da psicologia. Olha que legal. Então a gente ficou um tempão brincando disso, né? Testando, fazendo. E então é engraçado porque a gente trabalha aqui bastante com a coisa chamada jornada do herói, né? Então, o primeiro chamado dela foi o que não foi, que foi a psicologia. Mas é interessante como você aprofundou na acupuntura, que foi até o último pontinho da orelha. E é engraçado, né? Mesmo lá no interior do Ceará, tal, eu sempre soube, desde criança, que era psicologia que eu queria fazer. Sempre eu soube. Porque sempre foi assim. É sempre muito interessante. Eu tenho uma coleção de amigos que tem mais de 70. Isso sempre foi, né? E sempre as pessoas... Eu estou aqui em São Paulo andando e alguém fala, olha só, eu tenho isso, tenho aquilo, não sei o que que você acha? Eu falo, mas eu não conheço a pessoa, né? Se eu sentar numa cadeira no ônibus, a pessoa vai lá falar. E sempre foi assim, desde cedo. É que ela parece uma xamãzinha, né? Parece uma xamã. Não parece? Não, mas ela lembra que ela tinha 20 anos na época, né? Lembra? Mas ela tem um negócio assim meio xamãzinho, né? E a blusa, né? Sempre que eu vou em algum lugar, me pergunta, né? E aí eu já vinha caráter, né? Maravilha. E é engraçado que aí depois você começa a achar os aliados, então você acha o SEATA. E o desafio, né? Porque você fala assim, olha, é chinês, é uma terapia que ninguém conhece direito. E é sempre meio os aliados mesmo, assim, porque daí o Paulo Seja, que é o do SEATA, né? A gente estudou bastante ali, mas eu sempre estudei muito sozinha. Depois o Vu, e o Dr. Kim, a gente, né, compartilhava ali conhecimento, mas como eram muitos alunos, né? E eu não sou uma pessoa que chama atenção e que tem uma eloquência ali, né? Se você for falar, eu vou conversar, mas eu sempre mais presto atenção. Mas com o Célio, a gente estudou muito e, assim, como eu sempre falo, eu não costumo muito falar de mestres, porque eu acho que se a gente parar para pensar, o Buda não tinha um mestre, né? Jesus Cristo não tinha um mestre. Eu acho, assim, que as pessoas, elas vão vindo para a nossa vida, a gente complementa conhecimentos, né? Isso que a gente fala dos aliados, né? Então a pessoa traz uma coisinha para você, traz outra. Se for o mestre, você vai aprender só aquilo. E a gente faz tanto tempo que a gente tem tantas formas de conhecimento. Então, eu nunca me acho uma mestra para ninguém. Eu sempre acho que eu vou auxiliar ali no seu conhecimento e depois você vai ter que crescer com outras pessoas. Seja nos alunos, nos pacientes, eu não acho que a pessoa tem tudo que ela falar. Não, Elô, você pode me ajudar? Posso até aqui. Depois, você tem que seguir com outras pessoas. Senão, você vai vivenciar só daquilo que você aprendeu. Daí, você não cresce. Esse é o meu maravilhoso. Minha forma de pensar. Então, eu não acho muito, se você falar, Elô, quem foi o seu mestre? Eu tenho, né? Eu não acho que eu tenho mestre. Eu acho, assim, que todas as pessoas que chegam, elas me inspiram e me instruem, me ajudam. E, contraparte, eu ajudo elas também. Porque, por exemplo, o Célio, ele veio com conhecimento e eu tinha outro. E a gente estudou e a gente brigou muito. Porque eu estou falando de uma pessoa que é de 35, né? Então, quando ele faleceu em 2018, ele tinha 80 e pouco. Então, a gente sempre teve uma diferença muito grande de idade. E, ao mesmo tempo, a gente sempre falou a mesma língua, né? Então, a gente estudou muito e vivenciou muito. Foi uma troca de gerações também, né? Uma troca. E, olha, eu vou te dizer, eu aprendi muito. Aprendi muito o que é ser uma pessoa mais velha. Que quando senta na cadeira, não tem músculo suficiente no glúteo para sentar e ficar ali de boa. Então, sempre, né, a gente vai... A Marta está no curso, a Marta...
viu que tem pessoas de 82, né? Tem. Tem pessoas de várias idades e a gente sempre conversa no mesmo nível. Do mesmo jeito. Não, é maravilhoso. E eu gosto dos cursos da Elo exatamente por essa visão que você tem, né? De estimular as pessoas para pesquisar, estimular para procurar os seus próprios, né? Outras formas de desenvolver. Isso é maravilhoso, porque às vezes a gente fica só numa... Ah, não, você só pode seguir isso aqui, se você não seguir, você não é mais, né? E aí barra, né? A questão do desenvolvimento do conhecimento, né? Então, acho isso bem legal. E aí, de repente, aí a gente dá um pulo agora, né? E vai pra Múmia de Otzi. Oi? Assunto muito bom. Oi? Como que chegou essa múmia pra você? Me conta essa história. Mas eu vou contar pra vocês também que tudo isso vem dos micromeridianos, tá? Porque essa é a base, né? Essa é a base. Então, tudo isso vem dos micromeridianos. Aí... Eu estudei com o Célio e tal, publicamos o livro em 2007, comecei a dar aula em Sorocaba, em outras cidades ali. E aí o Dr. Vu falou, vem dar aula no curso de pós-graduação, né? Ensinando micromeridianos que não tem essa grade na escola. Daí eu fui dar aula em 2012, eu acho, foi no começo de 2013, acho que 2013, isso. Eu fui dar aula numa turma, né, que estavam se formando em acupuntura sistêmica e tal, e eu conheci o professor Bert, que é o meu marido atualmente, né? E aí eu conheci o aluno, né, e eu tinha um trabalho, e ele morava no Taboão, e eu tinha um trabalho, né, eu fiz um trabalho por 3 anos, porque assim, a gente fez o livro em 2007, terminei as pesquisas dos micromeridianos em 2012, que a gente lançou os mapas com todos os pontos, tudo. Só que aí, eu queria fazer um trabalho com crianças, né, para que eu entendesse como funcionava micromeridianos em criança, né, só criança. E aí, tinha um trabalho no Jardim Record, no Taboão da Serra, o Centro Espírita, eles acolhiam as crianças, tal, todos os sábados, davam comida, tudo, e ensinavam ali, né, questões de boas maneiras, enfim. E aí, eu conversei com o Gerson, que era o dono do centro, o presidente do centro, se eu podia fazer um trabalho com as crianças do Taboão. E aí eu deixaria de dar aula, né, ali, e ia todo sábado para fazer o trabalho com as crianças do Taboão. Crianças muito carentes, assim, uma coisa muito bacana. E eles tinham mais ou menos umas 100 crianças no final de semana. Então, as crianças iam de manhã cedo, né, tomavam café, iam para salas de aula e depois elas almoçavam. E aí a gente conseguiu uma salinha e eu criei o projeto lá para atender as crianças com micromeridianos. Só que no começo do ano, eu tinha, né, 2013, tinha dado aula na sala do professor Bert. E aí, ele é ilustrador, designer, eu falei, eu precisava de um logo novo, tal, e ele foi lá para fazer o logo, né, foi lá no consultório para fazer o logo, tal. Cobrou uma fortuna e eu pensei, muito caro. Você vai me pagar? Não, é muito valor, assim, né, tipo uns 5 mil para fazer um logo, não, beleza, a gente pensa outra forma. E aí, ele foi, eu falei, eu tenho um trabalho no Taboão que eu estou desenvolvendo, você mora do lado, você não aceita aí, né, um trabalho com crianças e tal? Ele falou, tudo bem, aceito. E aí, ele foi, e aí, né, o trabalho das crianças também desenvolveu no trabalho com o relacionamento com a outra criança. Mas só uma pergunta, você espetava as orelhas da criança mesmo? Não, olha só. Boa pergunta. Era um trabalho com crianças de 3 a 15 anos. Então, eu fui testar usando os cristalzinhos, as sementes e aquelas crianças que me deixavam agulhar, eu usava nelas, tá? Então, eu queria saber como que era a função ali nas crianças. Agora, para você ter uma ideia, eram crianças estupradas, eram crianças abusadas, né, ali. Eram crianças que tinham 10 crianças no mesmo ambiente, com os pais tendo vidas, né, tendo relacionamentos ali. Então, era uma situação muito extrema, assim, crianças com muita necessidade alimentar, né? E aí, mais uma vez, a gente trabalhava as questões psicológicas deles, né? Então, aquelas crianças que... Tinham crianças muito criativas, né? No sentido assim, a criança mentia muito, então eu falava que era criativa. É que ela chegava cada sábado com uma história, né? E aí eu ia trabalhar essa parte dessa criatividade com ela, usando os pontos mentais e emocionais com os micromeridianos.
Ela chegava, então, por exemplo, uma criança estava na sala, eu percebia, eu olhava pelo formato da orelha e falava, essa criança tem problema psicológico mais grave. Só pelo formato da orelha? Sim, porque como a gente estuda... muito eu sempre falo nas aulas, né, Marta? Eu assisto os filmes olhando pro ator para eu saber se ele tem questão mental ou não, entendeu? Se ele tem TDAH. Eu só tô pensando que esse piercing aqui, qual ponto de loucura você agulhou aí? Nenhum. Então tá bom. E aí hoje eu vinha no metrô e eu pensando, eu falei, gente, eu tenho que começar a fotografar mais as orelhas, olhando pro moço ali. Eu falei, gente, qualquer coisinha que falasse para ele ou tratasse, ele ia melhorar, cara. Ele tá desenvolvendo um problema de tireoide sério, mas... Olha essa orelha, já pensou? Não, é um espetáculo sair com ela. Olha essa orelha. Não, mas eu não... Olha só, preste atenção. É o que eu falo. Eu não olho, eu só vejo. Entendeu? Levar a Leonete numa reunião de família. De tantas orelhas vistas. Não, o que acontece? Para você não se envolver com todo mundo, né? Você olha e fala, tá, beleza. Aí olha para outro lugar. Então, espera um pouquinho. Pela leitura dos micromeridianos, você consegue ver o que a pessoa já está desenvolvendo só no processo da formação, da estrutura. Então, o que acontece? Para que eu conseguisse traçar os meridianos, eu comecei a olhar muito a orelha. Eu desenvolvi muito essa coisa do olhar. Então, o olhar, ele me mostra quais as questões que a pessoa está tendo. Por quê? Eu olho, eu atendo e vejo que ela tem. Então, a próxima pessoa que eu vejo que tem a mesma coisa, eu já sei qual é a questão que ela tem. Entendeu? Porque para fazer o trabalho, eu tive que olhar muitas orelhas, eu tive que atender muita gente. Então, e aí eu fiquei nessa coisa. Olha, eu fiquei de 2001 até 2016, quando a gente criou outra técnica, vivenciando a auriculoterapia dos micromeridianos, gente. Eu realmente, eu mergulho e quero realmente entender até... E é toda coisa que eu faço, né? A minha sobrinha que está estudando psicologia fala que eu tenho hiperfoco, né? Então, enfim. Mas me fala uma coisa, porque pequenos meridianos também tem nas mãos e nos pés. É isso. Por que na orelha ela é mais importante? É mais pela facilidade, é mais eficiente? Uma a facilidade e outra muito perto do cérebro. A facilidade de informação do sistema nervoso central é muito maior, né? A informação, quando vem da mão, demora. Quando você chega aqui, a informação já tá mais aqui. Rápida. E é na formação do feto, alguma coisa assim, ou também... Também, né? Tá relação... Porque aí, assim, a orelha, né? Como é visto no chinês e pro francês, ela é um feto de cabeça para baixo, né? Nessa meditação faraônica do bardo, né? Olha só, nessa meditação faraônica do bardo, e eu não tive tantas informações do bardo, porque quem teve contato com o bardo foi o Célio. Na meditação do bardo, o que acontece? A orelha direita, ela representa um feto de cabeça para baixo, e na orelha esquerda, um feto de cabeça para cima, tá? Então, é diferente das duas formas de aurículo. O que a gente percebe, a Marta vivenciando tudo, a gente tem um efeito muito grande em auriculoterapia dos micromeridianos. Sim. Muito mais, às vezes, que na acupuntura sistêmica. Por isso que eu mergulhei tanto, porque eu vi as diferenças e eu tinha estudado muito. Então, são trabalhos, assim, eu não tenho formação em medicina. Então, é mais complicado levar para um lugar. Mas eu documento as coisas e aí o que eu fui? Eu fui para a área de jornalismo. Por que eu fui fazer faculdade de comunicação? Primeiro, eu fiz de rádio e TV. Então, os micromeridianos me levaram até para a formação que eu tenho hoje. Eu fui fazer rádio e TV, por quê? Porque como eu percebi que micromeridianos tinham uma força muito grande, falei, se eu fizer comunicação, eu consigo divulgar a técnica mesmo que eu não seja uma pessoa da área da saúde. Mas, como vocês sabem, a comunicação tem uma força muito grande. Aí eu fui fazer faculdade de rádio e TV. No meio, eu tive que fazer 2 cirurgias de coluna. Aí eu, terminei a faculdade, só que a faculdade que eu fiz, a Embi Morumbi comprou. Então, ela dava pra gente um bom desconto se a gente fizesse outra faculdade na área de comunicação. E aí eu fui fazer jornalismo, logo que eu terminei rádio e TV. Então, tudo isso eu fui fazer para realmente... Porque na minha concepção eu posso não ter levado a técnica para muitas pessoas, mas eu posso deixar essa informação registrada
e as pessoas começarem a se interessar à medida que, né, o tempo for passando. Então, a minha concepção é, tudo que eu estou fazendo agora, ela é muito é um plantar, na verdade, principalmente com micromeridianos, né? E à medida que que os alunos aprendem, você acaba não fazendo outra técnica, né? Você faz micromeridianos porque você sabe que funciona. A Marta já agulhou minhas orelhas. Pois é, exatamente. Mas depois a gente conversa. Eu queria saber se ela estava na fase de estágio, de cobaia, mas ela vem cá. Olha, eu acho que a Marta é bem que nem eu, né? Ela vai muito... Eu sei que são muitas coisas, né? Que estuda ao mesmo tempo, mas pelo tempo que a Marta está junto, estudando, eu acho que não. Acho que ela já estava no nível melhor. Ela podia ter alguma coisa contra você ali. Eu não sei se ela foi no meridiano, se ela estava descontando alguma coisinha. Uma comida de bola que dentro... essa parte... Mas ela faz direitinho e ela é dedicada para estudar as coisas. Né? Desde o primeiro curso da Elo que ela fez, eu faço curso. Só dessa vez que eu falei, Elo, eu não vou conseguir. Mas eu super recomendo. E tinha uma dúvida agora, que todo mundo tem, e às vezes as pessoas perguntam para os acupunturistas. Piercing e tatuagem atrapalha o meridiano? Então, Marta, com essa questão ali de estudar tanto tempo, pode deixar, eu não vou nem prestar atenção. Eu tô prestando atenção. Nessa orelha? Mas olha essa orelha. Tá linda! Olha, o que eu percebo ao longo desses estudos é que o que atrapalha realmente é o metal. Não, porque assim, olha só, os piratas, eles não tinham brinco aqui no ponto para que eles enxergassem melhor, certo? Então, os brincos eram para que você enxergue melhor. O que acontece quando você tem alergia à bijuteria? Não faz um caroço aqui? Então, no meu entendimento, o piercing, ele não vai atrapalhar a sua vida, te deixar feliz. Você ficar feliz, está ótimo. Agora, se você tem dificuldade com o metal, né? E você usa ele, aí você vai ter problema, porque vai inflamar a orelha e vai inflamar aquela região. Se você não tem alergia a ouro e você usa só ouro, você vai ficar lindo e vai se sentir bem, porque aquilo está tonificando. Se você gosta de prata e você não tem, aquilo também está te fortalecendo. Agora, se você pega uma bijuteria e coloca e inflama... Essa inflamação, vamos supor, põe aqui a bijuteria. Essa inflamação nesse ponto, ela vai afetar o ponto no corpo correspondente? No ponto mais ou menos próximo aqui do olho, né? Na orelha esquerda, vai pegar a tua região do cóccix. Então, ela vai inflamar a sua coluna. Então, a inflamação daqui reflete lá. Isso. Agora, se for na orelha direita, vai pegar a região do seu rosto, do seu olho, na região aqui em cima da testa, que vai pegar meridianos de vesículas, essas coisas. Entendi. Tá? E a tatu? Então, olha só, a tatu como no corpo ali, né, os meridianos, eles vão passar. O meridiano, ele não é físico ainda, não é comprovado. É uma energia. Sim, mas se a gente parar para pensar, se você tiver que fazer uma cirurgia, como que vai ser? Não vai ter que mudar, né? E eu acho assim, a tatu, ela vai, mas tudo depende de que símbolo você colocou no seu corpo. Se você coloca um símbolo de uma, sei lá, de uma energia que ela não é boa, mesmo você achando, sim, eu acho que porque os símbolos são que fazem a diferença, pelo menos no meu entendimento, né? Os símbolos, eles fazem a diferença. Porque se você tiver que cortar o seu braço, você não vai se preocupar com o meridiano, vai? Não. Você vai fazer a cirurgia para acertar o seu braço, não vai? Sim. Então, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o que conta muito é que símbolo. Agora, se você coloca e fala, não, eu gosto muito e aquilo te deixa feliz, interfere, mas a gente não sabe até onde, né? Então, eu não sou contra, assim, não vou fazer tatuagem, porque se a pessoa se sente feliz, eu acho que a felicidade faz tanta diferença na vida de uma pessoa. Agora, o símbolo, né, acho que você tem que pensar. Eu lembro que foi uma pessoa para eu atender, e ela tinha colocado uma palavra em japonês, né? Só que o cara não sabia escrever. Tá escrito sopão lá na mão do cara. Sou bobo. Enquanto ela não sabe, tá tudo beleza, né? Ela acha que aquilo lá é um mantra. E tá tudo certo, ela não sabe. A partir da hora que ela... Por isso que conhecimento é complicado na nossa vida, né? Enquanto ela não sabe, aquela tatuagem, nossa, né? Realmente protege tudo. A hora que ela descobriu que é sopa...
Tudo é conhecimento, gente. É isso que eu sempre... E aí, a múmia do Otzi também era uma questão de tatuagens, né? A múmia do Otzi é uma questão de tatuagem. Então, voltando, né? Conheci o professor Adalbert, né? E a gente, com pouco tempo de conhecimento, né? Eu engravidei. E aí você pôde fazer ali em loco o teste do meridiano das crianças. Boa! Deu certo. Deu super certo. No mesmo ano eu engravidei, né? Com 42 anos. Olha, que legal. E foi muito legal que o meu ginecologista perguntou como que eu engravidei. Que ele era um senhor lá em Sorocaba. Eu falei, você quer que eu te explique ou que eu te mostre? Melhor não mostrar, né? Porque alguém que nunca engravidar com 42 anos, para eles era, né, realmente, por quê? Né? Como você fez algum tratamento? É porque ele chegou assim, como você engravidou? Eu falei, você quer que eu te explique? Mas brincando. Então, enfim. E aí, a gente foi morar em Sorocaba. E, nesse meio tempo, eu tinha antes feito curso com o professor Carlos Pérez, que é um médico da Espanha, que veio para o Brasil, falar de acupuntura bioenergética. E aí, eu fiz os cursos dele e tal. E eles me chamaram para dar aula da técnica do Carlos Pérez aqui no Brasil. E eu fui, né, dar aula em 2016. E aí, ele trouxe uma questão que eu já tinha visto antes com o Célio, que eram os símbolos dos trigramas relacionados à acupuntura. E sempre que eu via nos livros mais antigos, eu falava, não, mas para que serve? Por que sempre fala que esses pontos estão ligados com a acupuntura, mas não faz nada? E aí, eu cheguei para o professor Bert e falei, olha só, eu estou montando uma aula dos vasos maravilhosos e os trigramas, mas isso sempre me deixa, né, intrigada. Por que sempre mostra, mas ninguém mostra nada? Tá bom, se relaciona com os vasos maravilhosos. E aí, a coisa fica só aí. Começa a acupuntura falando de trigramas, mas aí acaba. Tipo, eu nunca entendi isso. Porque, assim, como o Célio tinha muitos livros e eu tive muitos acessos, eu falava... E nessa conversa, o professor Bert falou, olha, eu acabei de ver, né, estudar sobre essa múmia, Elô, que tem os mesmos desenhos. O que você acha da gente começar a testar? Então, como eu vinha fazendo testes com os micromeridianos, então, usava ali os micromeridianos, via o pulso, a língua, palpava o ponto, falava, bom, fez efeito, então tá certo. Eu falei, então tá bom, então essa semana eu já começo, mas como que a gente vai fazer? Aí ele, eu não sei, eu falei, não, pode deixar, eu já sei como. A gente vai testar. Por que, Marta, o teste com as cartas, né? Com os trigramas? Porque eu sempre trabalhei com floral, a pessoa escolhendo a carta. A carta do floral. Né? Aí eu falei, bom, o Célio sempre trabalhou com radiestesia, e eu sempre achava assim, acho o máximo, eu também ajudei as pesquisas com radiestesia, mas eu falei, tem que ser algo que seja mais próximo das pessoas. Porque para eu ensinar uma pessoa fazendo radiestesia... Vai ser mais difícil. Então vamos testar com teste muscular para saber se quando ela coloca o trigrama na mão, fortalece o músculo ou não. Beleza. Aí começamos a fazer isso. Falei, Bush, acho que agora a gente precisa fazer de outra forma. Igual a gente faz com as cartas do floral... A pessoa vai fazer e ela se conecta com o baguá de acordo com a técnica que eu vou usar. E aí, como ele é designer, ele foi lá e criou as cartas. Eu falei, mas primeiro tem que meditar e saber realmente se a gente tem essa permissão de fazer, né? Porque assim, como veio a inspiração, e assim, como veio, eu já sabia fazer toda a pesquisa, eu falei, tá tudo certo. Falei, veja como é que qual que é a medida certa para a gente conseguir, quando as pessoas segurarem os trigramas nas mãos, levar ela para essa energia ou do baguá do céu anterior ou para o baguá do céu posterior, de acordo com a técnica que eu vou usar. E assim foi criadas as cartas dos trigramas. Então, como o professor Bert tinha visto a múmia do Otzi, ele falou, olha só, aí me mostrou lá, tal, a múmia tem esses desenhos, ninguém no mundo sabe se é ponto de acupuntura, se não é, tal. E aí ele entrou em contato com o museu para falar que a gente estava fazendo esse trabalho. E aí a gente recebeu todo o respaldo do Museu de Bolzano na Itália. Tudo, assim, o material da múmia, tudo. Primeiro ele entrou em contato com o tatuador, né, que viu o Las Crutac, que teve perto ali, que estudou as tatuagens. Depois o Las deu contato do museu e a gente entrou em contato com o museu. E para a gente fazer um trabalho, a gente tem o contrato do Museu de Bolzano, que a gente vai seguir tudo
todo o trabalho que é feito com a múmia no mundo tem que ter um contrato com eles. Então, a gente fez um contrato que a gente ia realmente levar as tatuagens e tal, e aí a gente mandou para eles, tudo que a gente pesquisou, realmente, com os desenhos dessa forma, não sei o quê. Então, a gente fez o livro que enviamos para ele, mas o trabalho de como a gente pesquisou foi enviado para eles por inglês. Foi enviado em inglês para eles, né, impresso, como a gente tinha feito o trabalho com a múmia. Então, o que a gente entendeu? Que os desenhos da múmia, elas eram exatamente tratamentos terapêuticos. Olha. E aí, a gente começou a fazer. Os desenhos da múmia são verticais, certo? Aí, lembra que eu tenho todo o trabalho de pesquisa de ver o pulso, ver a língua. Então, o que a gente fez? Eu falei, então vamos colocar da forma vertical. Só que não mudava melhor. A língua não mudava, o pulso não mudava. Tá? Eu falei, não, Bert, não é. Então, vamos fazer diferente. Porque eu testei nos pacientes e não melhora tanto. Então, vamos fazer da forma horizontal, no sentido que o trigrama, ele se relaciona com a terra, né? A emoção e o céu. Então, vamos fazer desta forma. Pode ser que na múmia tenha dado certo por ser uma época, uma forma. Agora, não dá certo dessa forma. Então, aí a gente codificou ali o trabalho, com todo o trabalho. Então, antes da gente apresentar no primeiro congresso em 2017, a gente já tinha formatado todo o trabalho. Como seria, quais as técnicas usadas, o que a gente podia fazer, tudo. Como seriam para trabalhar tanto no corpo, na orelha, porque tudo que eu faço eu levo para porque depois tem gente que olha a técnica, aí vê, nossa, mas você só vai fazer 3 cisquinhos na minha mão. Ou vai ser 3 cisquinhos na minha orelha, né? Então, para todo mundo entender o quanto de pesquisa, de profundidade que você fez para chegar até a técnica dos trigramas, né? E hoje ele já expandiu, né? E ele expandiu exatamente por conta de toda a base de pesquisa que eu tinha, entendeu? Talvez se tivesse visto ali uma pessoa, então vamos fazer como? Talvez não tivesse, porque assim, gente, foi muitos anos de tanto de energia física como financeira. Você faz 2 faculdades, né? Todo o trabalho de pesquisa que eu ia fazer sempre foi eu que gastei financeiramente. Então, fui para Araçoiaba fazer pesquisa lá nos pontos emocionais, na prefeitura de lá. Então, todo o trabalho que eu fiz foi por minha conta. O de Sorocaba, o de... Tudo que eu fazia, eu ia todo final de semana para lá, o trabalho com as crianças, o trabalho que eu fiz na periferia de São Paulo. Então, eu fui para a região da Zona Norte, fazer trabalhos lá, fiz trabalho em igreja. Então, eu ia fazendo, né? Eu quero saber como que funciona. Porque em 2007, quando a gente lançou o livro e o Célio resolveu fechar a clínica que ele tinha, a escola aqui na Vila Mariana. Então, eu falei, mas eu não vou parar, eu vou continuar pesquisando e vou continuar trabalhando e vendo se funciona ou não. Eu já dei uma lida, né, nos artigos do Lars Krutak e aí, assim, só para entender, pelo seu estudo, tem um registro ali de que o que funciona como forma terapêutica é o símbolo em cima do meridiano. Exato. Porque nos estudos também tem uma suposição que talvez os trigramas tenham sido tatuados, né, na múmia de Otzi para que a pessoa que estava em viagem pudesse fazer uma pressurização ali nos pontos para que houvesse esse tratamento. Então, pela técnica e pelo estudo que você desenvolveu, não tem essa pressurização, é puro trabalho do símbolo dos trigramas em cima dos meridianos. E você sabe que todo esse trabalho que vem depois, é depois do trabalho que a gente falou com a múmia, com o museu, tá? Porque até então o Lars Krutak não sabia, tem essa conversa, né, com o professor Bert por e-mail, de que até então ele não sabia que isso seria terapêutico, e que ele não tinha entendido até então, por isso que ele mandou a gente pro museu, né? Até o nosso trabalho, o mundo não sabia que eram tratamentos terapêuticos.
tá? Não sabia. Então, depois começa-se a especular, porque eles já tinham chamado gente da China, não sei o quê, mas não. Mas o trabalho que realmente ratificou foi o trabalho do Brasil, que a gente mandou para eles. Quando o professor falou, a gente está fazendo os desenhos dos trigramas, aí ele falou, a gente, até a curadora falou a mesma coisa, a gente não tem nada relacionado a isso. Então, e é uma múmia de mais de... 5.300 anos. Então, você imagina que essa consciência do I Ching já está há muito mais tempo do que a gente imagina. Né? E onde que foi localizada a múmia? Nos Alpes, entre a Áustria e a Itália. Olha só, e estava lá na... Então, vocês conseguem entender que todas as informações... A gente, assim, quando a gente vai estudar um pouco mais, né, a cultura chinesa e tal, muita coisa foi guardada, certo? Uhum. E também entendam o seguinte, se a múmia que estava do outro lado, ela tinha os desenhos há 5.300 anos, não necessariamente aquilo era do chinês. O que acontece é, a múmia, ela tem os desenhos, né? O chinês tem o livro do I Ching, porque essa consciência, né? Quando a gente se conecta às informações, né? Da biblioteca Akáshica, todo mundo recebe as mesmas informações. Não é? Então, essa informação, ela não é do chinês. Não, ela não é. Na verdade, o que acontece é, todos os livros da China foram queimados, menos o livro do I Ching, porque é um oráculo. Né? Para o nosso entendimento, a gente, né, entende que, assim, na época que o Otzi viveu, eles faziam aquilo de forma terapêutica. E o Otzi foi a única pessoa que apareceu com esses desenhos. Agora, me falem. Vocês já viram alguma múmia do chinês com uma agulha neles? Não. Você entende? Então, assim, não é um conhecimento único e exclusivamente da China. É um conhecimento que a China deixou registrado, mas não é. E quem disse que a China não recebeu esse conhecimento, né, de outro lugar, né? E assim, se todo o conhecimento veio da água, né? Se o Fuxi, a partir de achar o cavalo-dragão na água, então aquilo veio de outro lugar. Aquele cavalo estava em outro lugar, entendem? E a partir dessa reflexão, que esse conhecimento foi perdido, esses trigramas podem ter vindo, talvez, de outras civilizações, de outros... Você vê que há 5.000 anos os dragões já ensinavam I Ching, né? Porque a gente tem essa mitologia, né, do imperador Fuxi, e também eu já entrei em contato com outras lendas dos filhos da luz refletida, seria a tradução, né? Não sei se você já viu, né? No Tai Chi, às vezes, eu escuto essa referência que talvez seriam seres de outros planetas ou sobreviventes do dilúvio, né? Que trouxeram esse conhecimento. Então, talvez todo esse processo seja um resgate de conhecimentos antigos, né? Que a gente está recompondo e talvez até compondo com novas informações, né? Você assistiu a Moana, né? Sim. Né? Como que eles olhavam as estrelas? Lembra que antes, para olhar as estrelas, tinha que ter, né, aquelas coco, as coisas ali, né? Gente, o cavalo-dragão que o chinês recebeu do dilúvio era de outras civilizações que foi para lá. Simples assim. Se não, como que o outro tinha a mesma coisa? Tudo nosso foi muito perdido ao longo do tempo. Por isso, e ao mesmo tempo, a gente entende que todas as informações estão ali, né? Você estuda tal coisa, você morreu, vai lá, né? Mas as suas informações e a sua consciência vão estar lá do mesmo jeito. Quem quiser ter acesso a essas informações, vai ter. Então, assim, conta-se muitas histórias, né? E a gente acredita naquilo que a gente acha que é importante pra gente. Mas é óbvio que aquilo que o Fuxi achou era de outra cultura ou de outro continente. Se o Otzi tinha os desenhos e o Fuxi... Porque todo mundo fala 5.000... Você nunca sabe exatamente a idade do Fuxi, né? Cada um vai falar que é de 5.000, 10.000, 7.000. O Otzi tem uma informação precisa. É 5.000. É 5.300 anos e alguma coisa. Agora, o Fuxi, você pode colocar a idade que você quiser. A China pode colocar até... Mas você entende que mesmo que fale de 5.000 anos, a informação estava lá do outro lado. Ele pode muito bem ter recebido, né? Se os navios, para poder navegar, tinham que ter as informações das estrelas, eles tinham que ter uma forma de refletir,
É claro que tudo veio de alguma forma, né? É claro que a partir da observar a natureza faz com que você tenha mais consciência, que é isso que a gente faz na aula, né, Marta? Se você faz um desenho do trigrama, você tem que entender que o trigrama, que símbolo que é uma montanha? Ela só está transposta para um desenho, mas ela tem a energia. E você tem a mesma energia de uma montanha. Tanto energético quanto fisicamente. Todos os minerais que tem no seu corpo tem na montanha. Todos os minerais que tem na água tem no seu corpo. Tudo, né? Você é parte de tudo, né? Você é parte da mesa do mesmo jeito. Todo componente da mesa tem você. Então, o que diferencia a gente é a gente querer se distanciar de tudo, né? Distanciar. Eu sou eu, você é você. Eu brinco que eu falo assim, todo mundo agora está procurando a IA, né? Que são as inteligências artificiais. Falo, gente, vamos procurar a E, né? Inteligência natural. Né? Porque o I Ching é uma inteligência natural que a gente recupera a nossa inteligência natural do corpo, né? Então o I Ching foi muito tempo usado como oráculo. E a gente desmistificou isso. I Ching não precisa ser usado, não é só oráculo. E sim, você pode trazer esses símbolos, assim como o reiki, né? Eu estava ontem explicando para uma paciente que ela queria entender assim, Elô, então os trigramas é muito parecido com o reiki? Eu falei sim, a única diferença é que você não visualiza um chukurei ali, né? O que é o símbolo do chukurei? Você consegue ver ele em vários lugares, mas você consegue ver uma montanha em vários lugares. E aquilo já está na sua consciência, não já? Então, quando você faz o desenho, você vai conseguir atingir outros níveis de consciência no corpo. Não estou falando que o reiki não faz. Eu estou falando que a gente tem uma informação mental maior do símbolo de uma montanha, de um lago, do que é o símbolo do chukurei. Eu também sou reikiana, eu fiz reiki, né? 99 eu fiz curso de reiki. Mas para mim ainda os trigramas ele tem uma outra força que é diferente do reiki. Então é isso que eu estou falando para você. Essa força ela é diferente exatamente porque você se conectou com o símbolo do chukurei depois que você aprendeu. Desde criança você vê um lago, uma montanha, né? Você olha para o céu, você vê a água correndo. Isso já está em você. O que a gente faz com o ensinamento da acupuntura digital é relembrar que você já tem esse conhecimento, é só transpor e transformar a sua vida em vários sentidos. Como que a gente tem uma pessoa... Olhem só, isso é graças aos trigramas também. Como que eu tenho uma pessoa de 82 anos, que ela fez todo o curso de extensão, e ela estava fazendo a matrícula para pós essa semana. Ela tem 82, boa parte das pessoas de 82 estão em casa, não estão querendo fazer as coisas. E ela é uma paciente que chegou para mim extremamente mal, com dificuldade para andar, com dificuldade de sair na rua pós-pandemia. Atendi e falei, olha, a gente tem o curso, você tem duas alternativas. Ou você pode aprender a se cuidar melhor ou ficar em casa assistindo televisão e esperar. Se for morrer daqui uns 10 anos, tá beleza, 20, não sei. Mas você pode aprender a acupuntura digital. Ela fez, e quando ela tem uma dor, ela vai lá e estuda. Quando ela vai na manicure, ela ensina. Quando ela vai na dentista, ela fala que tem isso, que a dentista pode fazer. E aí, agora, eu falei, e aí? Ela falou, não, eu vou querer fazer a pós. Falei, então, vamos lá, se inscreve, ensinei. Gente, que aluno que você tem entrando numa pós-graduação com 82 anos? Que estimulou, reestimulou todo o sistema dela, todo o né? sistema através do tratamento com acupuntura digital. E me conta como é que vai ser esse próximo curso, o que vai acontecer, como que as pessoas podem... Então, o curso, né, da gente conseguir a chancela do MEC foi realmente uma coisa muito importante para nós, porque a gente, desde 2017, a gente dava os cursos livres na escola do Dr. Vu. É um lugar muito importante para a gente, mas a gente não queria que as coisas que começassem a brincar com o trabalho. Se a gente tem um contrato com o museu, a gente não pode deixar as pessoas brincarem com o trabalho, porque é o nosso nome que está lá. A gente tem um trabalho registrado, mas a gente tem um contrato com eles. Por exemplo, a pessoa começa a falar, se você fizer um desenho do trigrama e não tiver a consciência do corpo, vai ser só um desenho. A partir da hora que você tem a consciência e vê até... Aí você sabe que faz diferença, né? Então, o que a gente queria? A gente não queria que ficassem brincando com os trigramas. Porque a gente já tinha passado toda a pandemia, atendemos muita gente online, tiramos muitas pessoas
da grande dificuldade de estar dentro de casa, né? A Marta acompanhou de perto ali, que a gente atendia gente de vários países, a gente ensinava com toda semana, com os trigramas, para que os alunos saíssem, né, daquela situação. Então, a gente vivenciou muita coisa para depois que tivesse tudo formatado, deixar você falar, não, vamos brincar com os trigramas, né? Vamos fazer assim, se não der certo assim, você faz dessa forma, não sei o quê. Não era. Então, eu falei, não, acho que está na hora da gente buscar uma certificação do MEC para que a gente tenha um respaldo ainda maior. Daí, o ano passado, eu fui atrás, consegui, né, com a Faculdade FEX, parceria deles. Aí, esse ano, eu falei, não, a gente conseguiu uma extensão, agora eu quero uma pós-graduação, quero trazer uma coisa ainda mais, com mais respaldo ainda. Então, a gente conseguiu todo esse respaldo lá da Faculdade FEX, para ser uma universidade corporativa, e aí a gente fazer o curso, onde a pós-graduação tenha certificação tanto nacional quanto internacional. Maravilhoso. Então, é interessante que eu até falei para você, eu falei, nossa, Elô, é um trabalho num reconhecimento muito profundo, porque o quanto da profundidade que você desenvolveu desde dos micromeridianos, né, dessa jornada da múmia. Então, a pessoa ela não vai lá só para aprender a riscar, né? Fazer um desenho. É realmente um processo de trabalhar a consciência da pessoa e essa relação, né? Dos meridianos, corpo, emoção, é muito legal, e gente. A parte mental, enfim. Mental. E eu sempre falo, eu sempre quero ensinar não para que o seu primeiro propósito seja, eu vou atender alguém. Não, o meu primeiro propósito é que você se melhore. Porque se você aprende, você faz o autoatendimento, né, se atende, você consegue, se você se melhorar, você está melhorando o mundo, o seu mundo. Aí você consegue se relacionar melhor, você consegue trabalhar o outro, atender o outro da melhor forma possível. Porque a transformação tem que ser sua. De que adianta eu ensinar você, que é muito comum dos alunos que estudam acupuntura sistêmica. Eles estudam para aplicar nos outros. E eles não se aplicam, porque a agulha, às vezes, incomoda para você fazer o autoatendimento, né? Uhum. Então, não. O que eu quero sempre... Desde que eu comecei a ensinar micromeridianos em 2001, né? Até por vir por uma trajetória de dificuldade de aprender, eu sempre ensino assim. Primeira pessoa que tem que ter atendimento e transformação tem que ser você. Se você se melhorar, você vai conseguir atender qualquer pessoa da sua casa. Porque são as pessoas mais difíceis, né, Marta? Sim. Cachorro, gato. Então, essa transformação, ela tem que existir. Você tem que aprender coisas que você aplique. Se você vir aqui, né, no trabalho de vocês, eu vou ensinar como você usar água solarizada. Beleza, mas você nunca tomou, você não sabe que efeito tem essa água. Né? E aí, que verdade você tem para falar? Então, eu sempre ensino o aluno que primeiro tem que ser a verdade dele. Faça o trigrama em você e veja que movimento tem esse trigrama. Porque a partir da hora que você aplicar em alguém e ela te falar, olha, eu estou sentindo que está pulsando no meu braço, você vai saber, é isso mesmo, vai demorar alguns minutos e daqui a pouco vai passar. Se você nunca tiver feito, você vai falar, nossa, fiz alguma coisa errada. Verdade. Não é assim? E os trigramas podem ser aplicados em pet? Então, a gente desenvolveu uma forma de ser, desde o começo, tá? A primeira coisa que eu apliquei foi no peixe. Já tem um desafio para você daqui a pouco. Então, desde o começo, a gente desenvolveu o trabalho com pet. É tanto que na pandemia, eu atendia quarta-feira online, tinha dias que eu tinha 10 pets para atender online, né? E a gente desenvolveu o trabalho do online antes da parte da veterinária mesmo, porque a gente começou a ensinar para os alunos como que eles ajudavam os animais deles se na pandemia não tinha como, né, socorro. Sim. Então, a gente já tinha desenvolvido esse trabalho todo antes, desde o começo, né? Porque eu sempre quero saber, funciona na orelha, funciona no corpo, como vai ser no animal? Então, a gente desenvolveu a forma de fazer no animal. E aí, eu comecei a dar aula também, eu dei aula em pós-graduação de veterinária, né? Legal. Dei aula, até porque, como o trabalho da gente é registrado, então a faculdade mesmo, eu não sendo veterinária, chamou para dar aula na pós-graduação de acupuntura veterinária usando os trigramas. E é uma das coisas que a gente vai fazer com a acupuntura digital, é fazer uma pós também voltada para animais. Legal. Então, eu já vi post também que funciona em plantas.
Exato, a gente ensina, a gente também montou, é isso que eu ia falar, a gente montou, deixou o trabalho redondinho, tá? Para levar para o mundo. Então, a gente ensina como você usar nas plantas os trigramas da mesma forma. Porque, assim, se você, todo ser, né, tudo tá interligado. Então, se você não tá bem na planta, na casa, né, Márcia? Essa era a minha dúvida. Na casa é possível. A Marta aprendeu, todo mundo ela aprende Seria tudo. pra proteção, Gente, alguma pensou? coisa assim? O marido chuchuzinho, o gato bonitinho, a samambaia brilhando, a cara... Não é É sedutor? o trabalho do trigrama. É bom. um trabalho da cultura digital, gente. A gente deixou tudo formatado ali para que seja fácil, para que todo mundo faça um trabalho e consiga, né? Porque a partir da hora que você se sente melhor com você consegue ter acesso a tantas informações, né? Que a nossa, assim, se a gente parar para pensar, a gente vem de várias informações da família, né, do meio. Se você não tiver uma flexibilidade para aprender coisas novas, para se conectar com a natureza, né? Porque é de lá onde vem todo o nosso nutriente, não adianta falar. A gente come o quê, né? Você fala, eu só como carne, mas ela veio da onde? Ela estava no Paulista desfilando? Não estava, né? E para fazer o curso do Trigramas, tem que ter a formação em acupuntura primeiro ou não? Não, para fazer o curso de extensão, você não precisa ter formação em nada. A gente te ensina desde a base da medicina chinesa. Aliás, a gente te ensina a base de como que é os trigramas lá do Yin do Yang, dessa energia dual. Então vai me ensinar Yang, isso é importante. Isso, eu vou te ensinar essa energia dual, a energia dos trigramas, os meridianos, como você vai aplicar nos pontos, como você vai trabalhar as questões físicas. Aí vamos direcionar técnicas para trabalhar toda a parte emocional e chegar à técnica no final para você trabalhar toda a parte mental, né? Se você falar assim, a parte espiritual, sim, porque ele vai trabalhar formas geométricas, onde você vai conseguir trabalhar as questões mais mentais mesmo, tá? E aí, depois, nos animais, nas plantas, na casa, quando você aprende o trabalho com o humano, aí a gente leva você para entender o trabalho em volta, como você pode trabalhar na sua casa, como você pode programar água com os trigramas, que a gente usou muito na pandemia, muito. Como você pode fazer o atendimento online, né, para atender pessoas de qualquer estado ou país. E como aprender a fazer o Qigong usando os trigramas. Né? Ela pegou o ganchinho. Gente, passa muito rápido, né? Acabou, né? Não, porque aí a gente tem mais um pouquinho só para você mandar uma mensagem pro pessoal, para chamar para fazer o curso e também para ouvir o próximo vídeo que é do Bert. Agora a gente vai ter a versão dele. Agora você vai aprender os trigramas com o movimento do Qigong. Mas peraí, me fala uma coisa. Você teve que pagar para ele fazer o logo depois ou saiu na Nossa, faixa? quantos logos já fiz? Diagramou todo o livro da acupuntura digital, tem um monte de trabalho. Então, todo o livro diagramou, né? Que a gente lançou o livro da acupuntura digital em 2020. Ele diagramou tudo. Eu não consigo pagar mais nada. Não sei se é mais barato ou mais caro. Logos eu tenho à vontade. Site, eu tenho tudo agora. Maravilhoso, Eloy. Quer deixar um recado pro pessoal, para eles aparecerem, para encontrar você para fazer o curso? Então, o curso da gente, ele é online, ao vivo, né? Você pode fazer de qualquer estado, cidade ou país. Tanto o curso de extensão quanto de pós. E eles vão ser juntos, vai ser mais ou menos o mesmo conteúdo. O que vai mudar é algumas coisinhas de trabalho e carga horária. Mas é o mesmo curso, né? O mesmo curso que a pessoa tem na pós, ela vai ter na extensão. As aulas são juntas. É um final de semana por mês. E a extensão você não tem pré-requisito. Qualquer pessoa pode Duração? entrar. É 1 ano. E começa quando? Começa dia 20 de setembro agora. Olha só. O curso de extensão e pós-graduação. E a gente vai ter cursos gravados também, cursos menores, assim, né? E é isso. E para quem tiver interesse nesse autoconhecimento, que é esse o nosso maior propósito, é que você se transforme para que você possa atender o outro. Mas a transformação tem que ser sua primeiro. Né? Se você não enxerga e você começa a usar os trigramas e enxergar melhor fisicamente, com o tempo você vai enxergar de uma outra forma, com outra consciência, e aí sim melhorar para fazer o trabalho. É isso aí, pessoal. Então, obrigada, valeu. Elô, gratidão pela sua ajuda, né? E pela sua mensagem pra gente. Muito obrigado. E sempre assim, gente,
o que é mais importante é a gente entender que todas as informações que a gente quer tá aqui à nossa volta. É só a gente aceitar e tá apta ali, né, a entender que tudo que eu preciso tá à minha volta. E tudo que vem não é ruim nem bom, é só uma forma de eu vivenciar aqui neste planeta. É isso aí. Gratidão, Elô. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Então, gente, assistam o próximo episódio que vai ser com o Bert, aí vai ser a versão dele. Mas aproveitem, pessoal. E não esqueçam de entrar no @ da Uniacupuntura Digital, isso. E aí se inscreva, acompanhe, né, para saber os cursos e quanto mais, onde você pode achar a Elaneide para te ajudar, tá bom? Fica bem, se cuida, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.